A paz de Cristo esteja convosco. Bem, hoje nós estamos no nosso 41º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 7 de Números, que assim, hoje é só o capítulo 7 porque ele tem 89 versículos, quase 90 versículos. E esse texto, hoje eu li, reli, eu falei, Deus, ministra alguma coisa no meu coração, sabe? Porque tem texto que é difícil, né? Que é complicado, tem textos que parece que Deus ele não vai falar com você, mas é por isso que eu tenho o hábito de ler. Mesmo que você ache que Deus não vai falar com você, leia a si mesmo. Daqui a pouco você vai compreender a voz de Deus. E foi isso que aconteceu comigo hoje. Presta atenção em alguns detalhes aqui. Moisés acaba de, de levantar o tabernáculo foi levantado, aí ele pega o óleo da unção, unge o tabernáculo, o templo lá, o prédio, e além disso, ele vai ungir cada utensílio, cada detalhe, ele vai ungir esses detalhes dentro do tabernáculo. E tudo isso, essa unção, ela vai servir para a obra de Deus. Ela vai ser utilizado para que essas coisas possam servir as pessoas. E a grande pergunta que eu faço aqui, aquilo que eu percebo é: como é que Deus fala com você? Como Deus falava com Moisés? Essa que é a grande questão. Então a gente vê Moisés, quando o tabernáculo foi levantado, ele ungindo as coisas, e além dessa unção, Deus fala para os líderes. Aliás, Deus ele não fala para os líderes. Os próprios líderes, eles resolvem ser exemplo na questão do serviço. Eles estavam sendo consagrados. Lembra da passagem passada, o de ontem, que nós falamos sobre o nazireado? O nazireu é um consagrado. O nazireu ele é separado para uma obra, porque ele fez um voto. Agora, a pergunta que eu te fiz é como Deus fala com você. Deus ele vai falar apenas quando você é ungido, quando você é consagrado, quando alguém passa um óleo e vai dizer, olha, agora você está separado, agora Deus vai falar com você. Não. De acordo com esse texto, a gente vê que Moisés unge o tabernáculo, unge os utensílios, certamente unge esses líderes, que aliás esses líderes foi aqueles que ajudaram a fazer a contagem do povo no recenseamento. Lembra do recenseamento que tiveram mais de 500 mil homens acima de 20 anos preparados para a guerra? Esses homens que prepararam são exatamente esses homens que vão ser usados por Deus para que Deus possa falar com Moisés, porque eles foram ungidos, porém eles foram exemplo em ofertar. Porque o líder, ele precisa sim ser separado, mas ele precisa também dar o exemplo em tudo. Ele não pode, por exemplo, ser ungido e simplesmente não cumprir com as suas obrigações. O apóstolo Paulo fala em Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12, ele fala assim para Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo, olha que coisa, seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, seja exemplo na fé e seja exemplo na pureza. Não dá para Deus falar com você, sendo você apenas separado para a obra dele. Você tem que fazer a sua parte. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, seja exemplo, significa que nós precisamos ser exemplo. Esses líderes que estavam aqui no tabernáculo, eles ofertaram porque eles falaram assim, não, eu preciso ser um exemplo de como Deus vai fazer e de como Deus vai usar. O próprio Jesus,
Ele diz em João, no capítulo 13, no versículo 15, ele fala assim, olha, eu dei o exemplo para vocês. Então, façam para os outros aquilo que eu fiz por vocês. Se vocês praticarem isso, vocês serão bem-aventurados. O que Jesus estava falando? Eu fui exemplo. Seja como eu. Você quer ser bem-aventurado? Seja como eu. Seja exemplo. E aí, voltando aqui para o tabernáculo, esses líderes, eles foram um exemplo. Irmãos, que coisa especial. Olha o que eles fazem para ofertar. Eles eram líderes. Eles ofertaram ao Senhor, eram 12 líderes, tá? Aí cada líder, ele vai ofertar muitas coisas. Cada líder, eles ofertaram um boi, e juntando um par de líder, eles ofertaram uma carroça. Então, um boi, cada 2 líderes, uma carroça, então foram 6 carroças e 12 bois. Além disso, eles ofertaram para que fosse consagrado o altar de sacrifício, sabe o altar onde sacrificavam os animais? Então, eles fizeram uma oferta de dedicação ao altar. Assim, nós vamos ofertar para que esse altar possa ser usado por Deus. E para o altar, eles ofertam, cada um dos 12 líderes vai ofertar uma bandeja de prata, pesando cada bandeja de prata 1,5 kg. Eles ofertam uma bacia de prata, pesando 800 gramas. Eles ofertam um prato de ouro com 800 gramas cada prato. 12 pratos, 12 bandejas, 12 bacias, 12 carneiros, 12 carneirinhos, 12 bois, aliás, 12 bodes. E juntaram e ainda ofertaram 2 bois. Meu Deus, para que esse tanto de oferta? Porque o líder precisa ser exemplo. E uma vez ungido, e uma vez sendo exemplo, sabe o que acontece? Eu perguntei para vocês como Deus fala, né? Como é que Deus fala com a gente? Eu preciso apenas ser ungido? Não. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que ser exemplo. E aí o texto termina falando o seguinte: quando Moisés entrou na tenda para orar, ele ouviu a voz de Deus vindo do meio dos querubins. E era assim que Deus falava com Moisés. Quer ouvir a voz de Deus? Seja um nazireu, seja um consagrado, seja um ungido, mas também seja exemplo, não é? O apóstolo Paulo ele falava para os seus discípulos, para Timóteo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu quero encerrar com uma pergunta. Você teria coragem de pedir para que as pessoas fossem exemplo como você? Você teria coragem de dizer o seguinte: olha, vocês precisam ser como eu sou, porque eu sou exemplo daquilo que Cristo mandou eu fazer. No trato, no amor, na fé, na esperança, na capacidade de perdoar, na incapacidade de se sentir melhor do que os outros. Seja exemplo para as pessoas. Aí Deus vai falar com você. Amém? Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.